Oi, boa noite. Boa noite a todos. Olá, tudo bem? Esperando aqui a Michelle entrar. Estão me escutando? Tudo certo? Boa noite. Oi. Vamos entrando, vamos dando oi e esperando aqui a Michelle entrar, tá bom? Daqui a pouco acho que ela entra. Olá. Para quem está entrando agora, estou esperando a Michelle entrar para autorizar a entrada dela, tá? Daqui a pouco eu acho que ela entra. Espero que ela entre, né? Senão vai ser uma live de uma só. Acho que daqui a pouco ela entra. E a gente já vai se. Olá para todos que estão entrando. Nossa, eu estou esperando a Michelle. Acabei de falar com ela, não sei onde é que ela está. Daqui a pouco acho que ela aparece aí, a Michelle. É. Michelle, cadê você? Esperando mais um pouquinho. Quem conhece a Michelle sabe que ela atrasa sempre um pouquinho, uns minutinhos, mas eu acho que daqui a pouco ela entra. Tá? E se ela não entrar, eu começo. Olá, boa noite a todos. Quem está entrando agora, estou esperando a entrada da Michelle. Até agora nada da Michelle. Vamos ver onde é que ela está, onde é que a Michelle está. Ah, pode ser, tá se perfumando, pode ser, tá. Pelo menos quando a gente tem live, a gente se arruma, né? Vamos ver. Cadê a Michelle? Oi, Carla. Lembro, Carla Svitala, né? Nossa, em 2012. Ah, ela fez. A Michelle também chegou atrasada. Só que comigo ela não tem folga, não. Vocês já saibam que a única pessoa que exerce função paterna para Michelle sou eu. Então, se ela não entrar daqui a pouco, a gente começa, né? Quem conhece sabe. Enfim, vou dar mais um minuto para Michelle entrar. Calma, eu sempre tenho calma. A ansiosa é a Michelle. E ansiosos nunca chegam na hora, né? Se atrapalham com a ansiedade. Né?
fazem falta no final, com certeza. Sempre faz falta no final. Então, ó, falta, acho que já foram o quê? 5 minutos, né? Ah, obrigada, eu sou a Vopsi mesmo, né? Não consigo ligar para ela, eu só tenho um celular e eu tô mexendo nele aqui. Mas ela sabe do compromisso que ela tem, né? Eu acho que sabe, tá? Isso, Vopsi ou Trivopsi, Viviane, tá? Isso aí. Bom, gente, eu acho que a Michele daqui a pouco entra, mas é ela que deveria ser a hostess, mas não posso ligar para ela porque meu único celular é esse aqui. Estou de mãos atadas, estou de redes atadas, tá? Mas daqui a pouco eu acho que ela entra, vai ficar gravado na minha página e provavelmente no YouTube. Então, aí essa questão do YouTube aí não é comigo, né? Não vou sair e entrar de novo. É ela que se vire. Eu sou malvada com a Michelle, né? Ela me mandou aqui, ó. Ai, ai. Eu acho que eu vou ter que entrar de novo. Oi. Ela me perguntou se vai começar, né? Então nós vamos começar. Eu acho que ela já vai entrar, tá? E pois é. E ela me mandou mais uma mensagem que eu não vou ler, tá? Vou esperar ela chegar aqui. Ela me convidou, mas eu que tô entrando, eu que tô abrindo, então daqui a pouco ela chega e daqui a pouco ela vai me apresentar. Mas para quem não me conhece, eu já vou me apresentando. Meu nome é Rosa Mariotto, sou psicanalista e a ideia dessa live, do tema dessa live, surgiu a partir de uma outra live que eu fiz há um tempo atrás com meu colega Alan Moore. Nós dois estamos organizando um livro. Opa! Agora ela está entrando. Vocês já devem me conhecer a Rosa. É uma parceria de trabalho, uma amizade de quase 25 anos, né, Rosa? Muito tempo. E eu queria falar para vocês que essa live com a Rosa, ela surge como o marco inicial de uma série de lives que a gente inicia, então, com os professores da pós em Psicopatologia, Infância e Adolescência do Hospital Santa Catarina, né? E, obviamente, que o tema a gente decidiu, né, conjuntamente, porque esse tema também será o tema que a Rosa vai trabalhar num livro inédito, lindíssimo, que nós vamos lançar no próximo ano. Provavelmente o lançamento vai ser em abril do ano que vem, que é um livro chamado Psicanálise, Clínica e Cultura, organizado por mim, pela Rosa Mariotto, e pelo Marco Antônio Coutinho Jorge, do Rio, que tem autores muito, muito, muito assim, importantes, como Antônio Quiné, a Beth Fuchs, a Denise Maurano, o Edson Souza, a Julieta Jerusalinski, o Marco Antônio Coutinho Jorge, a Rosa, a Maria Rita Kel, Mário Eduardo Costa Pereira, a Miriam Debier, Nelson da Silva Júnior, Paulo Endo, o Pedro Eleodoro Tavares e o Rinaldo Voltolini. E além do lançamento do livro, nós temos também o lançamento em agosto de 2021 da pós em psicanálise da Clínica A Cultura, né, pelo Hospital Santa Catarina também, né, com um corpo docente inédito, jamais visto na história do Brasil. Bom, gente, a live de hoje, então, o tema, né, é a função do semelhante na constituição do sujeito, né? Quer dizer, o que uma criança pode fazer por outra, e a ideia é pensar um pouco, né? Quer dizer, quais são os efeitos que essa ausência da vivência
escolar tem produzido nas crianças, né, nesse momento que nós temos vivido, né, nomeado como pandemia, e de fato uma pandemia, né? Eu queria só fazer uma pequena introdução, Rosa, tá? Porque, assim, acho que tem uma questão importante para retomar aí, que é um pouco a função da escola para a criança. Quer dizer, qual é o lugar da escola para a criança? Quer dizer, se a gente for retomar isso na psicanálise, e que, né, então, né, que no primeiro grande outro para a criança aí, nesse caso, seria encarnado, né, num primeiro momento pela mãe, depois dentro da família, quer dizer, mas a escola inscreve para a criança a entrada, né? E a inscrição do laço com outro não familiar. Então, a gente poderia pensar a escola como esse primeiro outro não familiar, né? E esse encontro, né, com uma diferença que até então poderia até ter colocada, mas não tão escrachada, não tão escancarada, né, como, né, ela vai encontrar no âmbito escolar. E eu acho que isso é importante porque, assim, né, quer dizer, e a Rosa vai entrar um pouco mais nisso, né, mas, quer dizer, o encontro com a diferença na escola é extremamente, e a função da escola é extremamente civilizatória e humanizante na medida em que a escola, né, ao estar regida, né, pela ordem simbólica e por leis que regem a vida civilizada, de alguma maneira ela vai fazer o convite para a criança passe a funcionar a partir dessa mesma lógica, né? E é interessante porque quando é que, na clínica, como é que a gente percebe, né? Quando é que os problemas, de fato, começam, né? E quando que muitas vezes os pais acabam indo procurar tratamento quando a criança vai para a escola. E aqui eu não falo só da escola regular, mas eu estou falando da escola, da educação infantil, inclusive, quer dizer, quando a criança vai, de alguma maneira, para o social, né? Ali começa uma interrogação. Bom, alguma coisa não vai bem na criança, essa interrogação ela é lançada aos pais e ali começa, né, de alguma maneira, né, uma certa indagação. Bom, o que acontece com ela? Agora, é claro que, né, isso é um assunto muito amplo, não vou me aprofundar nisso, né, mas quando, então, né, quer dizer, os pais têm a possibilidade, né, de se beneficiar das interrogações que a escola coloca, muitas vezes é como se as coisas voltam a prumo. Né? Então, por exemplo, as crianças vão para a escola, né? Aí a escola percebe, não limpa o bumbum, a criança, né, tem dificuldade de, né, uma certa imaturidade para a sua idade, e muitas vezes os pais, quer dizer, acolhem a colocação da escola, né, de alguma maneira buscam algum tipo de ajuda ou se reorganizam enquanto família e a coisa segue, né? Agora, qual é o problema, né? E aí, em dois níveis, né? O problema é quando a escola não lança a interrogação, mas uma afirmação. Por exemplo, já afirmando aos pais ou nomeando para os pais a dificuldade da criança com uma patologia, né? Onde já muitas vezes a escola já indica, já inclusive um neuropediatra específico a escola, né? Então é interessante as pessoas vêm com aquela conversa assim, né? Eu acho que ele é autista, eu acho que ele é TDAH, eu acho que ele é hiperativo, né? E já indica o neuropediatra que eles sabem que de alguma maneira vai dar um diagnóstico, né? Esse é um ponto. Obviamente que muitas vezes a gente tem a sorte de que muitas vezes os pais vão procurar um outro tipo de ajuda, não que o neuropediatra não sirva, porque muitas vezes ele pode ser importante, né? Mas que as coisas podem seguir de uma outra maneira, não por essa via patologizante. Mas um segundo ponto importante, que eu acho que é o ponto que eu queria te fazer uma provocação para te iniciar a tua fala, Rosa, que assim, eu vou então te colocar uma pergunta, tá? Que eu acho que é importante para a gente discutir hoje, quer dizer, quais são os efeitos quando uma criança... Porque, assim, eu vou retomar um exemplo que o Rinaldo Voltolini traz, né, dos grupos terapêuticos lá da época que o Lugar de Vida começou, quando era lá na USP ainda, né, de uma cena que eles faziam um trabalho de inclusão escolar com crianças de de vários âmbitos de vida, né, e aí tinha uma criança que comia lixo,
e aí a criança está comendo lixo, vê um menino, assim, muito descolado, neurótico, assim, pô, meu, tu sabe que não é para comer lixo? E a menina, a partir desse dia, para de comer o lixo. Quer dizer, a entrada dessa criança na outra criança, quer dizer, sela um destino, promove um outro âmbito, né? Agora veja, a minha pergunta para ti, Rosa, quer dizer, quais são os efeitos quando o adulto chega e diz, então, ei, não fala isso para ela porque é uma criança que tem problemas, Tá. tá? Contigo a palavra, Rosita. Ah, tá bom, então. Bom, boa noite de novo, né, a todos. Como eu estava falando lá no início, também essa temática, ela me ocorreu em função de um finalzinho de uma live, quando eu disse que as crianças na pandemia estão perdendo uma parte da sua infância. E eu situava que a parte da infância que elas estão perdendo nesse isolamento é justamente o contato com um outro semelhante, e que é promovido pelo espaço escolar, né? Então, isso a gente tem que pensar quais são esses efeitos mesmo, né? Dessa suspensão do espaço escolar enquanto um espaço de subjetivação nessa relação com os outros, com os pequenos semelhantes. Primeiro, quando você coloca, né, que a escola, e principalmente a educação infantil, as creches, são o primeiro outro estranho, é bem o que o Jean-Pierre Lebrun coloca, né, no livro dele, O Mundo Sem Limites. As creches, ele usa a expressão creches, as creches são esse primeiro outro, né, estranho na vida familiar. E a gente também pode dizer, Michele, que o outro semelhante também tem uma função estruturante na medida em que o semelhante é, ao mesmo tempo, muito familiar, mas é o primeiro estranho semelhante na vida de uma criança, né? Na infância. Então, quem é esse cara aí? Tá? Então, eu acho que essa relação entre o outro semelhante enquanto outro estranho e o grande outro, que é a função da escola, enquanto um grande outro estranho, operando, legislando, que é isso que você resgata da escola, o quanto que a escola tem essa função civilizatória, muito mais do que pedagogizante, principalmente nos primeiros anos da vida. Então, por isso, a nossa preocupação em não transformar a educação infantil num espaço escolarizante, mas num espaço estruturante, o que significa um espaço brincante, e que privilegie esse contato, né, esse encontro com o outro semelhante. Então, a gente poderia pensar, o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo o avesso, né? Então, se a criança sai do particular para o coletivo, quando ela entra para a escola, com a suspensão das aulas, a gente está vendo um retorno do coletivo para o particular. E esse particular no contato excessivo com adultos, ainda que a criança possa ter irmãos, mas há uma diferença. E discutir a função do outro semelhante é algo relativamente novo, mas é importante a gente resgatar o Lacan, né? O Lacan tem um livro que se chama Complexos Familiares, onde ele vai apresentar um Lacan bem inicial, mas é um texto visceral, Complexos Familiares. 38, né? Os complexos, né? 1938, exatamente. É um texto que ele escreve a convite da Enciclopédia Larousse para o verbete à família, né? Com certeza, também o texto O Estranho serve para isso. Alguém fez essa pergunta. Mas retomando Lacan, é porque eu fico lendo. Mas, Rosita, posso só fazer uma provocação? A gente combinou que ia fazer um bate-bola, né? Sabe que é interessante porque a não ida para a escola não é só o não convívio com as outras crianças, né? Mas tem uma ruptura espaço-temporal importante aí. Sim, sim, com certeza. Mas
fazendo essa, né, essa circunscrição em relação à função do outro semelhante, é retomar então esse texto para pensar o complexo fraterno, né, que é lá o complexo de intrusão, que novamente não se trata apenas do nascimento do irmão, mas justamente esse outro semelhante que vem colocar em jogo alguns elementos. Então, a gente poderia situar 4 funções do complexo fraterno, desse encontro, dessa função da presença do outro semelhante na vida de uma criança, né? Primeiro, uma função substitutiva, tá? Ou seja, a função do semelhante, ela é uma alternativa muito importante quando há uma fragilidade parental. Um pouco o que você começou falando, não come lixo, né? Então, a fragilidade parental, a fragilidade da metodologia da escola em relação ao modo, né, de lida, de manejo com essas situações. Então, tem essa função substitutiva, a função defensiva. Muitas vezes a agressividade que se manifesta de um modo muito importante, principalmente quando a criança entra na escola, que é um ambiente excessivamente coletivo, há uma espécie de deslocamento de uma agressividade dirigida ao grande outro parental para as crianças. Então, os pais dizem assim quando vão no consultório: nossa, antes dele entrar na escola ele era um anjo. Agora ele é um capeta, ele bate em todo mundo, esse todo mundo são sempre seus coleguinhas, né? Então a gente poderia pensar numa função defensiva, será que é os coleguinhas? Ou se essa agressividade dirigida aos coleguinhas encobre uma questão edípica, tá? A terceira função é a função elaborativa, que é justamente o outro semelhante ajuda a criança a pensar nas questões das quebras narcísicas, né? E também das quebras da questão edípica, porque vai abrindo as portas para isso também, e principalmente da quebra narcísica. Então, essa questão aí de o que acontece quando uma criança não tem essa parceria? Porque estar dentro de uma escola, né, Michele, é assim, eu estou no mesmo barco, eu estou no meio dessa cambada de criança aqui, né? Então, essa terceira função como uma função elaborativa, vai ajudando a criança a viver essas quebras necessárias, principalmente narcísicas, e não sozinha, né? Claro, porque, Rosa, Só vou terminar a quarta função, aí você me pergunta, tá? E a quarta função é o que seria a função estruturante, né? Ou seja, que é o processo civilizatório, tá? Que é através dos processos identificatórios que se estabelecem no ego, né, os processos egóicos identificatórios, os processos identificatórios de grupo, a construção do supereu, a construção dos ideais do eu e, evidentemente, as escolhas amorosas. Então, um dos efeitos desse retorno do coletivo para o particular é colocar em xeque a capacidade que essas crianças, quando forem crescendo, e a gente já assiste isso, né, Michele? Da profunda dificuldade do convívio com semelhantes. Como nós estamos vivendo uma geração onde há uma profunda dificuldade no convívio com semelhantes. O que significa? Conviver com semelhantes significa não é conviver com igual, é conviver com diferente. Nós somos todos iguais porque nós somos, no mínimo, semelhantes. Nós não somos iguais, nós somos semelhantes. E isso é bacana pensar essa ideia do semelhante e não do igual. Então, Rosa, mas eu estava aqui ali lembrando, né? Eu acho que tem alguns exemplos importantes, assim, né? Porque, veja, é muito importante, assim, muito lindo trazer tão didaticamente. Eu gosto da Rosita, que a Rosita é didática. Ela apresenta assim bem bonitinho, bem desenhado.
Eu já lutei contra isso quando eu descobri que isso era um traço. Tá ótimo. Faço um bom uso Não, dele. mas, ó, é super elucidativo, né? Mas é bonito isso que tu falou da questão da função semelhante, porque, assim, é interessante porque os pais, cada vez mais, e é importante a tua lembrança do texto do Pierre Lebrun, né? E aí Uhum. não só o mundo sem limites, mas o mal-estar na subjetivação. Sim. Falar num determinado momento do livro, né, de uma ordem de ferro, quer dizer, quando o nome do pai não está colocado. Isso no início e no final, né, do livro. Então, existe hoje um certo movimento em relação à criança de poupá-la dos interditos civilizatórios. Não só a família, quanto a escola, de uma maneira geral, né? Então, a começar pela história do bullying, né? A história do bullying como se, quer dizer, como se, de alguma maneira, as indagações lançadas de uma criança a outra fossem tomadas como sendo sempre um xingamento, da ordem de uma agressão, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? E aí, o que se tende a fazer? A neutralizar essa entrada. Que é um pouco isso. Ah, meu, que isso? Não dá para comer lixo. Percebe? Então, quer dizer, uma neutralização que acaba, de alguma maneira, colocando essa criança que intervém, e a criança que sofre a intervenção numa certa posição de café com leite, invalidando o convívio entre as crianças. É a questão que eu queria levantar para ti, Rosita. Tá? Tá. Primeira questão. Segunda Aham. questão, que me parece muito pertinente, é que quando eu falava da ruptura das balizas espaço-temporais, eu tomava fala do meu filho. A gente estava almoçando ontem e tal, as refeições são os momentos que a gente conversa. Muito. Muito, 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 a gente conversa muito. E ele olha só que bonito, tem 13 anos, né? Ele olha pro alto e diz assim, né? Que loucura, né? Que esse ano eu só fui um mês para a escola. Ele diz, só fui um mês para a escola. E eu digo, tá, cara, e como é que tá isso para ti? E ele me diz assim, ó, é estranho, porque a impressão que eu tenho é que eu tô sempre de férias. Por mais que ele faça aula online, ele faça as provas, ele acompanhe as atividades, Uhum. e aí ele me relança a pergunta, Rosa. Não, olha que lindo o diálogo. Ele me relança a pergunta assim: e para você, como que é? Porque eu estou atendendo online em casa, né? Alguns pacientes no consultório, né? Mas a grande maioria online, inclusive todas as crianças, minhas crianças são titicos, assim, bem pequenininhas, estão online. Por uma escolha dos pais e porque, bom, e aí eu já vou lançar uma outra. Ele diz assim: para você, como é que tá? Eu falei: então, para mim tem um marcador que cada dia eu não atendo os meus pacientes. Então, segunda-feira é um X tanto de pacientes. Quer dizer, a cada dia são pacientes diferentes. Isso me dá um marcador. Eu sei que eu atendo a Joana na segunda, eu sei que atendo a Fernanda na quarta, eu sei que atendo sei lá, a Suzete na sexta. Percebe? Então, isso me dá um marcador, por mais que nós estejamos, eu e ele, confinados em casa. Tá? Quer dizer, então, Sim. quer dizer, teste com marcador espaço-temporal. Da questão para ti. E a terceira, e devolvo a bola para ti, tá? É a seguinte: o que eu tenho percebido? E foi uma coisa muito curiosa, porque assim, eu tenho muitos pacientes, crianças, quando eu digo pequeno, eu digo menos de 3 anos, tá? Menos de 3 anos. E todos ficaram, curiosamente. Teve adultos que optaram por, não, Michele, eu vou esperar voltar o presencial, né? E estão esperando mesmo, porque não tinham condições habitacionais favoráveis para fazer sessões em casa, certo? Mas o que eu percebi? Casos que voaram, andaram com a pandemia. Percebe? Crianças que, assim, avançaram muito. Mães que, estando em casa com os filhos, as crianças evoluíram muito. Alguns casos assim. Outros casos, crianças que tiveram um retrocesso absurdo.
absurdo. Assim, voltaram a dormir com os pais, voltaram a perder o controle esfinteriano, voltaram a falar como bebês. Quer dizer, então, Uhum. nos dá pista que a gente também não sabe dos efeitos disso, né? Mas se trata de poder pensar, e é a questão que eu quero levantar para ti, a terceira, que é essa, assim, como é que tu tem visto na tua clínica, como é que tu tem pensado esses efeitos? Porque, de alguma maneira, eu tenho uma hipótese, e que eu queria te provocar com ela, eu adoro te provocar, né, Rosita? Que é a hipótese de que, de alguma maneira, como na pandemia, houve um certo isolamento da família e ela perde, de alguma maneira, as balizas do outro Aham. social. Vamos Uhum. lá, vamos lá. Uhum. Tá. Gostei dessa tua expressão, a criança café com leite, né? Então, que é uma expressão antiga, o café com leite, assim, é insosso, né? Não tem efeito. E, claro, tirando condições mais patológicas do que seria o bullying, o convívio com outras crianças é sempre da ordem do cruel. Criança perversa polimorfa. Tá? Então, isso não é um problema. Tá? Isso é justamente aquilo que lança uma criança a ter que se haver, tá? Com essas diferenças que na infância elas são tomadas de modo fálico. Então, diferenças são ou para mais ou para menos, né? Valoração máxima ou valoração mínima. E é com isso que as crianças vão lidando, tá? Então, acho que esse é um ponto fundamental que a função do outro semelhante venha resgatar. Não dá para ter criança café com leite. Não dá para ter criança, agora talvez alguém me xingue aqui, politicamente correta. Não existe criança Aham. politicamente correta. Se elas existem, elas, no nosso ponto de vista, né, elas estão da ordem de uma patologia. Tá? Essas que estão na ordem de uma patologia. Esse é o primeiro ponto. Você falou, né, e resgatou a questão da relação espaço-temporal. Né? Estamos sempre todos de férias, tá? Quando a gente pensou nessa live, eu fiz aquela perguntinha nas minhas redes que tiveram mais de 100 respostas. O que mais... Conta um pouquinho, Rosa. Porque eu perguntei, quem não viu nas minhas redes, eu perguntei o que as crianças estavam mais sentindo faltas e pedi para os pais perguntarem para as crianças. Teve resposta de criança de 2 a 32 anos, né? Os filhos de 2 a 32 anos. E 95% das respostas eram saudade dos colegas e da escola. Né? Então, a escola, enquanto esse processo civilizatório, é isso, os ponteiros do relógio de uma criança é a rotina escolar. Tá? Não é só o desejo parental, né? Mas é também, à medida em que ela vai ingressando nesse mundo, a rotina escolar. E aí eu me lembro muito do Joel Birman, que fala que nos nossos tempos atuais, tá, há uma sobreposição do espaço no tempo. Tá? E esse engolimento, essa captura do espaço, né, no tempo, então o tempo está sendo capturado pelo espaço, é o que nós estamos vivendo de um modo muito intenso aqui nas redes. Tá? Então é tudo em tempo real. Essa ideia, e se a gente pensar os processos simbólicos, eles necessitam de marcações temporais. Não dá para ser Aham. sempre férias. Por quê? Porque as marcações temporais é o que promovem os sulcos, as diferenças, as faltas. Agora é hora de lanchar, agora é hora de aprender, agora é hora de brincar, né? Ou seja, a rotina de uma escola, assim como a rotina da casa. E aí eu deslizo para a terceira. Então, essa sobreposição do espaço sobre o tempo tem prejuízos cognitivos, tem prejuízos no laço com os outros, na suportabilidade de uma espera, na compreensão simbólica das questões, por isso que aprender online é difícil,
porque é tempo real e nós não trabalhamos com tempo real, nós trabalhamos com o tempo imaginário simbólico, principalmente simbólico, e o espaço, ele impede que né, essa sobreposição, né, do espaço no tempo, ele impede esse projeto de elaboração, capacidade interpretativa, organização de ideias, né, organização de si. E aí, deslizando para essa ideia da família confinada, eu lembro que numa das primeiras lives que eu fiz, eu falei que a família, a casa se tornou um cativeiro e as famílias estão reféns de si próprias. E que, né, a gente tomasse, isso eu falei em dia 27 de março, eu acho que foi minha primeira live, né? Eu falei que a gente tomasse cuidado para não transformar a família e a casa num cativeiro de si mesmos, onde nós somos sequestrados da nossa própria vida. Bem, isso aí, como você diz mesmo, que efeitos a gente vai percebendo? Por um lado, para alguns pais, estar isolados com seus filhos fez com que eles percebessem que têm filhos. Então, isso, claro. Isso. Opa! Eu percebo, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu tenho um marido, né? Ou seja, quem é essa criança? É um momento de descoberta, né? Descoberta, tá? Agora, esse momento de descoberta que é tão bacana, tão benéfico para alguns pares, mãe, bebê, né? Não estou falando do outro semelhante. Isso tem um efeito também que a gente poderia dizer de risco, que é a exclusão de um terceiro. E que muitas vezes o terceiro é realizado pela escola, pelo fator externo à família. Isso que a gente começou dizendo, o outro estranho, o primeiro outro estranho, né? Então, alguns casos, o isolamento favoreceu uma alienação a nível sintomático. Patologizante do nosso ponto de vista do que é patologia. Em outros casos, nossa, isso permitiu esse reencontro, essa descoberta, tanto da criança em relação aos seus pais, à sua mãe, aos seus cuidadores e vice-versa. Então, sim, pode acontecer de que em algumas famílias haja uma exclusão. Deixa eu fazer uma adendo nisso, porque tem uma certa percepção nos casos de que, assim, os pais que estavam na lógica do pais workaholic, de alguma maneira, que trabalhavam muito e tal, né? É interessante que tem uma expressão de uma mãe que eu achei muito bonita quando ela traz, assim, ela diz assim, que ela falando da família, né? A gente é uma engrenagem. E quando ela fala da engrenagem, me veio a cena de um trator. Aquilo ia atropelando a tudo e a todos, não tinha ponto de parada, né? E é uma família que, nesse caso, por exemplo, se beneficiou muito com a pandemia. Porque com a pandemia ficaram em casa e essa mãe descobre o marido e os filhos. Sabe? Agora, é muito curioso, porque as famílias... Eu estou falando isso porque eu acho que é importante pensar esse caso a caso, porque não é ao acaso, não é um efeito aleatório. Não me parece que é um efeito aleatório, que ele está dentro de uma lógica do caso, de um certo fio condutor que se coloca, porque os casos que tiveram retrocesso eram casos que já tinha desde o início um engolfamento. Sim. A criança já tinha, né, um lugar, né, né, assim, já dormia na cama dos pais, etc. E nesse sentido, eu acho, de alguma maneira, eu acho que tem uma pergunta que se coloca aí, nisso que a gente está tratando, quer dizer, de que maneira, quer dizer, né, o outro social, ele pode entrar como um balizador mesmo num período delicado como esse. Porque eu estou lembrando do filme A Vida é Bela. Lembras? Nós, inclusive, tivemos uma discussão com o Lajon Kier na USP em relação a esse filme, que é uma pergunta, então, vou retomar o início da tua fala, do título da tua fala, diz assim, o que se perde da infância e a provocação. Vamos lá, mais uma. A provocação é a seguinte, Rosa. Veja, no filme, para quem está assistindo a live, estamos com 133 pessoas nos acompanhando aqui, fixo, firme e forte aqui, na nossa discussão,
E é muito lindo, porque numa vida bela o que aparece? É um momento de guerra, né? De guerra, tá lá o pai e o filho, e o pai o tempo inteiro dizendo, não, isso é uma brincadeira, né? E a discussão que se coloca nesse momento, tu deve lembrar, lá na USP, quando a gente vai discutir esse tema, e que vários autores também se colocavam. E aqui, para quem gosta de referências, lembro aqui, né? Quer dizer, né? Por que eu estou introduzindo essa discussão? Só para apimentar um pouco mais, tá, Rosa? Botar um pouquinho mais de mosca na sopa. Quer dizer, lembrando um pouco o Felipe Arrê e o Neil Postman. Felipe Arrê na História Social da Criança e da Família e o Neil Postman no Desaparecimento da Infância. O que é infância? A infância é uma quarentena que se inscreve a partir de uma interdição que o adulto faz da entrada no mundo, né, da criança no mundo adulto, na hora de societário. Quer dizer, como se o adulto vem e diz assim, ei, você ainda não está preparado. E a gente poderia acalorar a discussão, retomando a Hannah Arendt, em dois livros, A Condição Humana e o Entre o Passado e o Futuro, em que ela vai dizer o seguinte, olha, que educar uma criança se educa em nome da responsabilidade assumida pelo mundo, não pela criança. Uhum, Porque a criança poderia vir a colocar o mundo em uso. Percebe? uhum. Quer dizer, e eu sempre costumava dar um exemplo, quer dizer, pensa numa criança mal educada que entra, né, no mundo e sai destruindo o mundo. Os desenhos animados tratam muito disso. Deves lembrar do desenho Os Incríveis, que tem aquele menino que sai destruindo tudo, e os Incríveis tentam salvar. Tá, tô falando isso por quê? Né? De alguma maneira, né, nesse filme A Vida é Bela, aparece essa questão. Bom, no momento de pandemia, porque assim, eu não sei, eu não tenho acompanhado mais, eu estou tão chocada com o número de mortes, mas assim, Rosa, é uma coisa muito avassaladora que aconteceu, que talvez a ficha disso só caia para nós daqui a um tempo. Sim, a posteriori. Talvez daqui a anos, quando a gente olha os livros Uhum. históricos, assim, gente, morreu tudo isso. 200 mil pessoas numa pandemia, numa questão de meses. 200 mil pessoas. É uma população de uma cidade. Percebe? É como se uma cidade inteira sumisse. Né? Acho que é importante marcar isso, porque, Rosa, a questão que se coloca ali no filme Mussolini é: e aí? A gente poupa a criança disso ou não? É, por mais que. Quer dizer, guarda para isso também, porque veja, os pequeninos, assim, ah, por que você está em casa? Porque tem o coronavírus, né? Tem o coronavírus. Tá, mas veja, eles repetem que os pais trazem de alguma maneira, mas não tem do que está sendo Uhum. essa. Bola para ti, É, Rosita. tá. Quando você fala, né, a gente poupa a criança disso, eu acho que a gente tem que fazer um giro nessa questão, que é o convívio dos pais com as crianças faz com que as crianças não poupem os adultos disso, tá? Porque são as crianças que vão apontar aquilo que os adultos tentam, com todas as suas peripécias neuróticas, encobertar. E por isso o convívio com as crianças é muito complicado, porque as crianças demonstram em carne viva tudo aquilo que a gente tentou esquecer, né? Tudo aquilo que foi por água Aham, abaixo do recalque. Então, isso. nesse sentido, né, as crianças, a gente não precisa poupar as crianças, porque elas já sabem, mesmo que desconheçam. Não, não vou fazer propaganda do livro sobre a morte, que vai ser lançado em outubro, É né? verdade, faça, Rosa, faça. Isso, Por favor, o livro faça. sobre a morte, né? A vivência do luto e da morte na infância e na adolescência, de coautoria com Alan Moore e eu, pela editora Ágama, que vai ser lançado aí em outubro. E no meu capítulo, eu apresento um caso clínico, né?
E no início desse capítulo, eu digo que esse ano o mundo fede a carniça, tá? E que as crianças, e eu vou discutir essa questão, de que as crianças, elas ainda que não saibam, não tenham a mínima ideia do que significa conhecimento, saber e verdade, elas Uhum. nos ensinam sobre isso, tá? Então, elas sabem sobre uma verdade, ainda que desconheçam do que se trata, né? Então é impossível poupar as crianças de R$ 1. Não são os dados que a televisão nos mostram que indicam, porque esse é um outro ponto. Nessa história dessas milhares de mortes acontecendo, quem é que não morre? As crianças. 1% das mortes por coronavírus acometem as crianças. Então, o mundo fede a carniça e quem está cheirando são as crianças. Então, as crianças assistem às mortes dos adultos, pais, avós, tios, vizinhos, primos. Elas raramente estão assistindo às mortes dos seus outros semelhantes. E aí eu retorno para o tema, né, que anima esta live, né, ainda que a gente fale de morte, é uma live, a, a função do Essa foi ótima. a função do outro semelhante nesse momento da pandemia, Michele. A função de você reconhecer que você está no mesmo barco, não junto com papai e mamãe, mas junto com o Joãozinho, com a Mariazinha, né? Isso. Então, essa separação, claro, a gente tem que entender enfim, não dá para juntar todo mundo, as crianças, novamente na escola nesse momento, mas pensar, né, o quanto a função do semelhante ela vai ser fundamental para o retorno, para isso que você falava, só daqui a um tempo a gente vai cair a ficha, tá? Então, que tempo é esse que o espaço não recobre? É esse tempo de que eu tenha que falar, eu tenho que criar, eu tenho que construir, desenhar, brincar, brigar com os meus amigos sobre isso. Rosa, eu lembrei de um filme com o Tom Hanks, Papai Pinguim, que é um filme em que o pai está longe e ele vai todos os dias falar pelo rádio com o pai. Não sei se o pessoal que está acompanhando a live assistiu esse filme, mas assistam. É um filme dirigido ao público infantil, mas é um filme bonito, chamado Papai Pinguim, porque, veja, esse pai está numa expedição na Antártida. Eu acho que ele é muito relevante para a gente pensar no momento atual, porque todos os dias ele tem um horário para falar com esse pai. E Uhum. quando ele cresce, o pai morre, só que um belo dia aparece um pinguim na casa dele. E ele não sabe o que fazer com esse pinguim, porque o pai deixa um testamento de que, quando ele morresse, seria enviado um pinguim da Antártida, que é onde ele estava em expedição, para o filho. Percebe? E isso permite, no filme, eu não vou fazer spoiler, mas ressignificar todas as relações familiares. Uhum. Eu estou falando Uhum. isso porque eu queria te fazer mais uma pergunta, Rosa. Quer dizer, porque tu falas de alguma maneira que o outro não familiar, ele também desaparece quando a família começa a funcionar como uma fratria. Sim. E mais, quando a família começa a funcionar como uma fratria, ela também produz um certo apagamento da diferença de lugares necessárias para que hajam, então, pais e mães, como se de um momento para o outro, pais e filhos virassem todos semelhantes. E qual é Uhum. o efeito imediato que eu tenho percebido nesse excesso? Eu nunca ouvi falar tanto separação conjugal. Veja, de umas coisas assim, porque, claro, porque o que começa a se produzir na família? Quer dizer, esse apagamento das diferenças que vai produzindo um certo espelhamento.
E Lacan, é preciso lembrar, Rosa, e aí uma provocação também, que o estadio ele é escrito em consonância com funções da psicanálise e criminologia e agressividade em Sim, psicanálise. É uma exatamente. trilogia, não é do Senhor Ah, dos Anéis, uma trilogia lacaniana importante de ser lida, né, para poder pensar em ter uma determinada passagem desses três textos que o Lacan diz assim, quer dizer, quando essa diferença é o outro, ela de alguma maneira, se ela esmaece, né, é como se quase se produzisse ali uma certa luta de titãs, ou eu ou o outro, né? E aí a agressividade, quer dizer, ela sim, passa a ser, quer dizer, é uma agressividade que fica solta, uma agressividade sem limite, sem lugar, né? Porque só lembrando, só um fragmento disso, quer dizer, quando um casal briga, né? A mulher xinga o marido, ele olha e diz assim: calma, a gente conversa na cama. Vamos dar um lugar para isso. Percebe? Quer dizer, uhum, agora numa pandemia, ou conversamos depois do trabalho, ou, não tem. Não tem. ou, ou, né? Quer dizer, se tenta dar um lugar para isso. Se Aham, tenta. Não sei se consegue, mas se é. tenta. Né? Mas agora a pergunta é, quer dizer, quando todo mundo está confinado, né? E esse apaga, de alguma maneira, essa coisa começa a se produzir uma certa lógica Senhor das Moscas. Dorme todo mundo no mesmo. Não, eu já tentei falar assim. Todo mundo no mesmo quarto, não tem mais horário na casa. Só falta todo mundo tomar banho pelado no banheiro. Quase assim, nesse nível. Quer dizer, o que começa a acontecer? O que a gente vai percebendo? Que a agressividade, o ódio vai se instalando de uma tal maneira. Aham. Porque, É, veja, o que o Lacan vai trabalhar? Só para te provocar, Rosita, eu vou passar a bola para ti, não agressividade em psicanálise. Que a agressividade é uma tentativa de separação e mais tem uma função fundamental de manutenção e preservação do eu. Vai lá. aham. Eu acho que aí tem um ponto fundamental que você traz mesmo. Então, quais as marcas desse encontro, né, com outro semelhante que deixa? Por exemplo, as descargas agressivas. Então, a agressividade é, é radical do humano, né? Então, não é um problema a agressividade. Ela opera como um elemento estruturante. A questão que a gente tem observado é que essa agressividade, se ela não tem a possibilidade, né, de efetivar, de contribuir para a separação, se transforma em violência. Aham. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação entre agressividade e violência. A relação com o outro semelhante, ela vai ser entrecortada pela agressividade, porque aí entra a questão da rivalidade, da inveja, do ciúme e da constituição singular. Então, a agressividade, ela serve, quando você diz a questão da separação, ela tem essa função de permitir a singularização do sujeito. E a agressividade, ela contribui para isso, né? E ela também aparece quando há um apagamento do sujeito, né? O sujeito vai reagir com agressividade, há um apagamento. Agora, nesse confinamento, o que vai se produzindo é esse deslizamento da agressividade para uma violência. Então, desce-se o cacete, pais em relação a filhos, e filhos em relação a pais, e irmãos, né? Os irmãos estão, assim, em pé de guerra, tá? E aí, essa relação Sim. ciúme, Aham. rivalidade e inveja entra, né? A gente deveria fazer uma outra live só para falar sobre esses três conceitos, entra num balaio, né? Que isso coloca a família hoje, além de ser um cativeiro, ela é uma bomba relógio. E a Uhum. escola tem essa função desativadora da bomba relógio em alguns casos. Então, Perfeito. a suspensão da escola é ligar o pavio da bomba, tá? É ligar esse pavio. Pode, Agora, Rosa, deixa eu fazer. A gente tem mais quanto tempo? Tu que tá cuidando aí do. tem mais 4 minutos. Então, Bom, eu queria então apontar algumas questões importantes, né? Primeiro, ai meu Deus, o meu celular cai. Desculpa.
É que tá apoiado Live de psicanalista, alguma coisa cai. Mas então, veja, duas questões para uma próxima live, tá? Que eu acho que é um tema que merece ser seguido. Primeiro, acho que a questão como é que a escola tem conduzido isso, porque o que eu tenho escutado dos pais, eles têm tomado o lugar, a entrada da escola hoje como mais em uma entrada opressora, no sentido, trazendo mais atividades e sobrecarregando os Isso. pais. Né? E aí eu lanço para as escolas, eu não estou acompanhando, porque ontem eu fiquei falando no meio do caminho e eu não queria que isso acontecesse hoje. De que maneira a escola pode entrar e de que maneira as famílias podem se organizar para que, de alguma maneira, quer dizer, esse terceiro social organizador, quer dizer, essa dimensão da autoridade possa entrar como uma reguladora das relações dentro da Isso. família, mesmo no período, né, de pandemia. Aham. Uhum. Tá? Uhum. Eu acho que fica aí como convite, né, para uma próxima live. Quantos Sim. minutos temos? 2? Já? Ainda não, né? Mas daqui a pouco vai começar a aparecer os minutinhos, a contagem Tá. regressiva. A gente tem que começar, né, Tá, lá. então, bom, Rosa. Então, quer finalizar? Finaliza e eu agradeço. Vai lá. Bom, eu acho que a escola tem essa função, ainda que virtual, de se intrometer na vida familiar, no bom sentido, sem ser imperiosa, sem que ela se transforme num super-eu cruel, né? Sim, porque a escola tem respondido aos pais como consumidores e não como instituição educativa. E esse é o Sim. problema fundamental. Porque estão Aham. loucos de medo de perder alunos, Rosa, e ficam enchendo os pais de atividade para mostrar Verdade. serviço. E isso está Sim, sendo horroroso para as eu, famílias. eu tenho pacientinha de 3 anos que tem aula online. O que é aula online? Eu não aguento dar aula de pós-graduação, já abri mão das online, porque imagine que é uma criança de 3 anos. E você não quer que uma criança de 3 anos que precisa ter aula online não se torne violenta? Sim, É de, sim. é de jogar o celular ou o computador na parede. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente transformar numa outra live. E esse alerta à escola, né, de que ela tem uma função regulatória, né, ela tem uma função civilizatória e ela não pode perder a mão nesse momento. Ao contrário, nunca a escola foi tão necessária para que a coisa não descambe para o incivilizatório, né? Não, Rosa, dizendo uma coisa. A gente faz isso porque a gente não quer perder. Nós já perdemos. E uma Já, perda é necessária para a inscrição dessas perdas que aconteceram. Então, não se trata de fazer de conta que não perdemos. Justamente reconhecer a perda é o que permite inscrevê-la e dar um lugar a elas. E eu acho que isso é isso, fundamental. isso.